Obrigado, Wilson. Boa noite, amigos das Minas Gerais. Simão, em que se baseia os dirigentes espíritas que não aceitam que a oração do Pai Nosso seja realizada coletivamente com a participação do público? Vamos lá. O primeiro aspecto é a oração. Oração é uma relação entre a criatura e o Criador. Oração é a forma, melhor dizendo, é o meio pelo qual a criatura contacta com o Criador, conforme vemos lá na questão 659 do Livro dos Espíritos, quando se diz que orar é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. A oração é um momento íntimo da pessoa com o Criador, da criatura com o Criador, conforme vemos lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz: tu, quando orares, não faças como fazem os hipócritas que oram em pés nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora ao teu Pai, que tudo vê em secreto, te recompensará. Então, mostra um aspecto de intimidade, ou seja, entrar num quarto íntimo, né? Ou seja, no campo da consciência. Se observarmos ainda o mesmo capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nós veremos ali Jesus dizendo: não penses que pelo tanto que falares é que serás atendido, como fazem os fariseus, né? Veja, então, ali está se mostrando que a oração é algo muito íntimo. Mas, se olharmos o conjunto das respostas dos espíritos, lá, né, dessas questões, né, das 658, 59, 60 e vai, nós veremos que eles falam da oração coletiva, num caráter de um pensamento uníssono coletivamente, que encontramos lá no Cristo também a fala, dizendo: quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Esse dois ou mais não é quantidade de pessoas, é porque, havendo mais de uma pessoa, tem que haver a sintonia de vontades, para que o ambiente seja único. Por isso, a reunião mediúnica é um ser coletivo, um ser coletivo. Então, é possível, sim, a oração coletiva, mantendo ainda o aspecto da intimidade, dessa intimidade com Deus, mesmo que coletivamente. Então, vejam, embora nós tenhamos o aspecto da intimidade, não há óbice em se ter a oração coletiva. Agora, muitas vezes há dirigentes que, por uma questão subjetiva até e subjetivista até, trabalham com a ideia de que não se pode orar coletivamente verbalizando, porque muitos repetem só por repetir, não prestam atenção no que estão falando, e a oração tem que ser sentida, trabalhada e tudo mais. Tá, tem alguns que sim. Mas se um ora sozinho e fala, outros podem estar divagando da mesma forma, sem nada a falar. Caladinho lá, ouvindo a prece do outro, está também divagando. Então, não é a questão de falar abertamente, ou seja, verbalizar coletivamente, ou um só orar de maneira verbal. Porque, com palavras, é uma questão da sintonia do ambiente. Pode-se até nem ter a prece verbalizada. Eu já participei de reuniões em que o dirigente fala: façamos a nossa prece. E ele fica mais ou menos 1 minuto, todo mundo em silêncio, fazendo a prece. E depois começa a reunião. Já vi dessa forma. Então, não existe uma forma determinada. Por isso que Jesus não trabalhou falou: não precisa ficar em pé para ser visto. Ele diz: olha, é uma questão sua com Deus, faça da forma que for melhor. E a oração do Pai Nosso é uma oração, não foi a única oração que Jesus fez. A maior oração que ele fez está no capítulo 17 do Evangelho de João, que o capítulo inteiro é uma prece,
que Jesus faz em prol dos seus discípulos, pedindo a Deus que cuide dos discípulos. É o capítulo 17 do Evangelho de João inteiro. Mas essa oração do Pai Nosso, constante lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, por exemplo, é uma oração em que encontramos os aspectos constantes na análise da prece que os Espíritos trazem na questão 658, que é o louvar, agradecer e pedir. Então, é uma oração concisa que foi trabalhada o louvor, foi trabalhado o pedido e foi trabalhado o agradecimento. E aí Jesus traz esses elementos. E foi a oração que Kardec optou em estudar, lá no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai a coletânea de preces espíritas, e ele propõe estudar essa oração analisando grupos de falas, justamente as falas de louvor, as falas de agradecimento, as falas de pedido. E ele faz uma análise interessante. Inclusive, abre um parêntese. Ele faz uma análise daquela parte que os espíritas, em grande maioria, nós espíritas, oramos, perdoai as nossas dívidas, enquanto perdoamos os devedores. E há aqueles que perdoai as nossas ofensas, enquanto perdoamos nossos ofensores. E Kardec coloca as duas formas, como que já prevendo que no futuro ia ficar brigando por causa disso. Porque eu já vi dirigente corrigindo pessoas que tinham que dizer perdoai as nossas dívidas, não pode dizer perdoai as nossas ofensas. E Kardec optou colocar as duas formas. Se você observar lá, ele vai colocar perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos ofensores, perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Ele mantém as duas formas. Como que para dizer, não ficam discutindo por isso, não, deixa eu orar à vontade. Porque o que interessa não são as palavras, são os sentimentos. Então, pode-se orar abertamente, as pessoas todas falando coletivamente, pode-se. Pode-se orar só um falando e os outros mentalmente acompanhando? Pode. Pode todos orarem em silêncio? Pode. Então, não existe forma, existe sentimento colocado. Existem aqueles dirigentes que proíbem a fala coletiva, a oração coletiva verbalizada, porque dizem isso é igrejismo. Como se igrejismo fosse um defeito de personalidade. Querem dizer, não, porque é da igreja que fala isso. E daí? No igrejismo é uma forma discriminatória que pessoas sem coerência doutrinária utilizam. Porque se tivessem coerência doutrinária, não usariam essas terminologias, porque são depreciativas. Quantas coisas nós temos que agradecer justamente pela igreja que hoje está, ou pelas igrejas. Quantas pessoas entram em igrejas alcoólatras e saem abstêmios? Verdade. Quantas? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Há uma certa, não em todos, eu diria até a minoria, há uma certa vaidade com relação a um estandarte espírita. E a única coisa que os espíritas não fizeram foi criar um estandarte para o espiritismo. Porque o espírita se observa pela sua conduta. Então, dirigentes aplicam a sua forma de entender. Por isso, nós fazemos, para fins didáticos, uma certa separação de movimento espírita e doutrina espírita, só para fins didáticos, porque muitas vezes os dirigentes não conhecem efetivamente o que diz a doutrina espírita, alguns deles, outros conhecem muito. Mas só de colocar a ideia do dirigente não deixar, já está um tanto fora da lógica espírita que propõe lá nos compêndios de artigos, no compêndio de artigos chamado Obras Póstumas, lá Kardec sugere o comitê central, ou seja, não uma pessoa só. Outro aspecto, para que não fiquemos com a ideia de singularidade de dirigente, um dirigente. Quando Kardec pergunta aos espíritos se ele não aceitasse a missão a ele conferida, o que aconteceria? Os espíritos responderam a ele: outros te substituirão, pois os desígnios de Deus não podem pairar sobre uma só cabeça. Então, mesmo para ele, puxaram a orelha.
E por que nós vamos ter que ter uma palavra, se não um consenso? Né? Então, tem todos esses motivos que muitas vezes proíbe-se essa oração verbalizada coletivamente, que em nada é contrário ao pensamento espírita. Se você puder, poderia dar a sua opinião sobre palestrantes espíritas que vão fazer palestras, lembrou, né, Quincas? Que vão fazer palestras com data show, lendo somente sem desenvolver mais o assunto de palestras? Veja, é interessante essa pergunta. Ela é muito apropriada. Sim. Não pelo aspecto data show nem nada. Veja, nem todas as pessoas têm ou desenvolveram didática para a exposição. Mesmo na sala de aula, mesmo na escola, vamos analisar a escola, nós temos professores que sabem muito, mas não conseguem transmitir. Têm uma dificuldade de verbalizar o conhecimento que trazem. Tem professores que utilizam-se de métodos didáticos, de recursos didáticos, muito bem. E tem aqueles que não sabem utilizar muito bem. E aí entra o exemplo do data show. Se nós formos para o passado, por exemplo, retroprojetor, né? Isso é o passado. Meu pai que me contava sobre isso, eu nunca usei retroprojetor. Olha o nome do equipamento, retroprojetor. O que é retroprojetor? Projeta para trás. Ele não projeta para frente, é para trás. Significa que aquela pessoa que usa o retroprojetor não fica olhando para a projeção. Se ele tiver que ler, ele lê na lâmina, na transparência que está sobre a luz. Ele fica ali do lado do retroprojetor, olhando para a transparência, para as pessoas, e lá atrás está a projeção. Por isso, retroprojetor. Então, são recursos didáticos que a gente vai aprendendo a trabalhar. O data show, ele é um recurso visual para uma leitura rápida. Ou seja, para a pessoa bater o olho ali e ter uma ideia de contexto. Não é de bom tom, não é uma boa didática colocar textos enormes para serem lidos. Até porque evita-se leituras durante uma exposição. Pode-se sugerir a leitura. E quando se faz a leitura, seja no data show, seja no livro, seja num papel, são textos curtos, como reforço de explicação, reforço de argumento. Então, não é uma questão de fazer certo ou fazer errado. É uma questão da pessoa ter o traquejo, ter a didática para expor. Não são todas as pessoas que têm uma facilidade de fazer exposições. Então, na casa espírita, muitas vezes, trabalha-se com a ideia que todo mundo deve fazer exposição. Veja, a finalidade da exposição é explicar, é aprofundar em algo que está ali escrito. A finalidade de quem está à frente não é para repetir o que já está escrito. Eu falo muito em sala de aula, aliás, disse isso na aula da semana passada, que o professor, a função dele não é ler o texto, porque para ler o texto não precisa do professor. É explicar o texto. Então, a leitura pode ser feita diretamente pelos alunos. A gente tá aqui o material, leiam. E depois, na aula, nós vamos destrinchar esse material, ou seja, vamos explicar o material. Então, pressupõe-se que o uso do recurso didático, ele não é uma bengala, não é uma muleta para a pessoa não esquecer e ficar olhando, e também não é um livro para ser lido. Precisa-se de um bom texto. Então, normalmente, quando se usa o retroprojetor, a transparência lá do retroprojetor, se usa o data show, se usa o flip sharp, né? Aquele álbum seriado que alguns chamam também, de ficar virando página, né? Ali é para trazer ideias mestras. Então, utiliza muito no data show, por exemplo, imagens. E a imagem está dizendo, e a pessoa vai trabalhar o assunto.
Outra coisa, palestras mais curtas, essas palestras aí de 40 minutos, 30 minutos, os recursos didáticos, por exemplo, o data show, transparência que seja, slides, não são indicados. Tecnicamente, não são indicados. Por quê? Porque o tempo é curto. Normalmente você utiliza-se desses recursos didáticos para as exposições mais longas, para aulas mais longas, para que possa você dividir um pouco fala e percepções visuais. Eu vejo pessoas... Outro dia eu conversava com uma colega de trabalho, ela tinha uma aula para dar 2 horários, quer dizer, 100 minutos. Você tem ali uns 5, 10 minutinhos fazendo chamada, essas coisas, então 90 minutos. Ela ia apresentar, salvo engano, 40 e alguma coisa de slides no Data Show. Eu falei, gente, uma aula de 2 aulas, ou seja, 100 minutos, não precisa mais do que 3 slides. 4 já é muito. Porque a tendência é você ficar 10, 15 minutos naquele assunto do slide. Verdade. Então, quando eu vejo pessoas levando para palestras 40 slides, eu falo, gente, vai levar uma semana para passar tudo isso. Porque a finalidade é recurso didático. Né? Então, isso não é crítica, por isso que eu chamei a atenção para entender isso primeiro. Não é crítica, é questão de organizar, preparar. Assim como há pessoas que não dão certo para fazer sopa, que não sabe mal ferver uma água, né? Que para fritar um ovo tem dificuldade, para fazer ovo cozido é difícil, essa pessoa não vai para uma sopa. Assim como há pessoas que não têm um traquejo para lidar com o público e fazer exposições, não devem também ir para as exposições. É uma questão de característica. Então, mas é todo mundo pode falar um pouquinho, tá, mas então tire a ideia de palestra, trabalhe grupo de estudos. E aí, cada um com texto, né, lendo ali, olha ali no livro, verifica isso, olha essa frase. Trabalhe dessa forma, então. Esse é um ponto que muitas vezes a Casa Espírita não trabalha muito bem. E acaba, de certa forma, perdendo um pouco a presença das pessoas. Sim. Porque as pessoas não se sentem ali orientadas no sentido do assunto que está sendo trabalhado. Uhum. Então, muitas vezes, as pessoas não vão. Então, vamos ter um pouco de cautela com relação a isso. Se for usar o recurso, estuda um pouco o recurso. Qual a finalidade daquele recurso? A finalidade de um data show qual é? A finalidade de um flip chart qual é? A finalidade, ninguém usa hoje mais transparência, qual é? Né? A finalidade do quadro. Há pessoas que fazem palestras usando o quadro de uma maneira tão agradável, sabem levar ao quadro os raciocínios e fazer escritas e fazer esquemas de apresentação que ficam muito melhor do que outros recursos eletrônicos. Né? Muitos levam filmes, outros levam música e analisam a música contextualizando com o assunto. Então, são recursos didáticos. Agora, o importante, mais do que o recurso didático, é o conteúdo. O conteúdo precisa ser bem apresentado, mas o conteúdo precisa estar bem fundamentado. Há pessoas que têm grandes recursos didáticos, mas o conteúdo fica a desejar. Então, tentemos conciliar bons recursos didáticos com bons conteúdos e com, digamos, aptidão ou capacitação daquele que vai fazer uso da exposição. Já disse isso aqui outras vezes. Muitas vezes você encontra casas que gostam de... chama a pessoa para falar e o assunto é escolhido na hora da reunião, ou seja, abre o livro ao acaso, aspas, e fala, tá vendo? Essa é a lição que tem que ser lida. E aí a pessoa, muitas vezes, não domina aquele assunto. A pessoa não tem um conhecimento para discorrer durante 30 minutos sobre aquele assunto. Uhum. E ela tende a ler de novo. Aí a pessoa fala, não, mas tem que ser assim porque é o que os espíritos querem na hora.
Então, eu brinco muito o seguinte, convido o palestrante e falo assim, olha, na sua casa, você faz uma prece e abre o livro, aspas, ao acaso, e aí vai aparecer uma lição. Aí você estuda essa lição para você poder falar na casa espírita. Porque, senão, a qualidade do estudo vai ficar a desejar. Abre num assunto que a pessoa não tem domínio, não tem conhecimento, ela vai ficar ali andando em círculos, repetindo, tergiversando, né, saindo do assunto. Por quê? Porque não é o hábito. Então, e a gente tem que ter o cuidado do preparo. Uma fala, uma exposição precisa ser estudada, precisa ser preparada, né, para a pessoa se situar, ter a tranquilidade para falar, não ficar ansiosa porque abriu ali na hora, nossa, eu não me lembro desse assunto. Né? Mesmo uma pessoa experiente, ela vai falar daquele assunto, mas se ela se preparar, ela fala melhor, ela vai falar mais aprofundadamente.